Olá, estamos de volta aqui com o projeto Gestão 5 Minutos. Agora nós vamos falar sobre o tema da distinção entre relação de trabalho e relação de emprego. Esse tema é muito importante, né, para o gestor, porque há situações em que nós nos deparamos, né, com os direitos e com o vínculo empregatício, da onde derivam os direitos da CLT. No entanto, há outras relações, como o estágio, né, como a questão do autônomo, que são relações são relações de trabalho, mas que necessariamente não são reguladas pela CLT. São reguladas, não que não exista uma regulação, né? Mas são reguladas por outras leis, como a própria lei do estágio. Olha lá. Qual é a diferença entre relação de trabalho e relação de emprego? Eu coloco ali, né? Por relação de trabalho, a gente entende qualquer relação estabelecida sempre em que um trabalhador se obriga à prestação de trabalho em proveito de outrem. Pode ser gratuito, autônomo, avulso. Então, é um gênero, né? O trabalho é qualquer forma de prestação de serviço admitida por lei. É todo trabalho humano admissível, né? Já a relação de emprego é uma relação de trabalho num sentido mais estrito. A gente diz que a relação de emprego é uma espécie do gênero relação de trabalho. A relação de trabalho é um gênero da onde a relação de emprego e a relação, inclusive voluntário, trabalho voluntário, são espécies. Eu posso entender por relação de emprego a relação de trabalho no sentido estrito, pode ser entendido como uma relação jurídica criadora de direitos e obrigações derivados da prestação de trabalho ou da prestação de serviço subordinado. Aqui o elemento, né, que necessariamente vai caracterizar o emprego, que é a subordinação. Então, na relação de emprego, é uma relação em sentido estrito, e desta relação derivam os direitos da CLT, porque essa é uma relação criadora de vínculos, né, de um vínculo de direitos e obrigações entre o empregado e o empregador. Esse vínculo de direitos e obrigações se referem a esses direitos e obrigações que estão na CLT. Então, o emprego está sujeito às regras da CLT, e o trabalho necessariamente não. O professor Delgado tem aqui um conceito, ele vai dizer: a relação de trabalho englobaria desse modo a relação de emprego, a relação de trabalho autônomo, a relação de trabalho eventual, né? A relação de trabalho avulso e outras modalidades de pactuação de labor, como é o próprio trabalho voluntário. Quais são os requisitos para a caracterização do emprego? Então, já que existem situações que eu me deparo, que são situações de trabalho, e que há uma situação específica, né, de um vínculo subordinado, que eu determino, que eu denomino de relação de emprego, como que eu caracterizo o emprego, além da subordinação, que vocês já viram que é a principal característica da relação de emprego e que necessariamente não existe na relação de trabalho. É o artigo 3º da CLT que vai nos trazer esses elementos que caracterizam o emprego. Então, você vai lá ver, né, que existem, da leitura desse artigo, a gente retira elementos, né, como a pessoalidade, onerosidade, continuidade e subordinação. O que é a pessoalidade? Então, toda relação de emprego é pessoal. Você não pode ser substituído você não pode mandar alguém trabalhar no seu lugar, né? Você não pode ser substituído na relação de emprego. A pessoalidade, né, traz para nós a ideia de que o trabalho tem que ser prestado por uma pessoa física e que esta pessoa, não por pessoa jurídica, portanto, né? E que esta pessoa física, ela, pelas características, pela sua competência, pelas suas habilidades, ela é insubstituível. Coloco lá, né? O empregado é insubstituível, a prestação de serviço só pode ser realizada por ele próprio, né? Não há possibilidade de se fazer substituir. Então, o contrato de emprego, a relação de emprego tem um caráter intuito personae, né? Ele é pessoal. Mas a eventual substituição, como é o caso da relação de emprego, né, de uma instituição de ensino com o professor, a eventual substituição não vai criar, né, não vai afastar essa pessoalidade. Outra característica é a onerosidade. Graças a Deus, né, diferente do trabalho voluntário, que é gratuito, o emprego é oneroso, né? O que quer dizer essa onerosidade, essa característica? Por onerosidade, eu exatamente entendo, né, que as relações de emprego, elas têm a ver com a prestação e a contraprestação. Então, toda a prestação exige-se uma contraprestação, e essa contraprestação na relação de emprego é o pagamento, né, é o salário ou a remuneração. A onerosidade, então, se contrapõe ao trabalho gratuito, né? A CLT não cogita de gratuidade, como eu coloco ali,
assim como o empregador deve prestar o empregado deve prestar o serviço conforme o pactuado, o empregador lhe deve a justa remuneração. A onerosidade tem a ver com o fato, né, do contrato de emprego ter um valor econômico, né? É a contraprestação pelo serviço prestado. Continuidade. A relação de emprego, na verdade, ela não é eventual, ela é contínua, né? Ela não é esporádica, o trabalho não é esporádico, ele tem essa característica de ser permanente. Então, todo contrato de emprego, ele tem que ser pessoal, oneroso e contínuo, né? E, necessariamente, subordinado. A subordinação é a principal característica do contrato de emprego, né? E o que vem a ser a subordinação? A subordinação tem a ver, né, com o fato da relação de emprego ela ser caracterizada pelo mando e pela obediência, né? O empregador determina e, necessariamente, o empregado obedece, né? Se dá pelo fato de que o empregador dirige a prestação pessoal de serviço, né? Então, ou um superior hierárquico, necessariamente não precisa ser um empregador, mas são ordens, né, que necessariamente precisam ser legais, elas não podem ofender a lei, mas que o empregado, né, precisa se subordinar. Então, se você tem alguma dúvida em relação a trabalho ou emprego, a subordinação é um elemento que realmente vai te trazer, né, bastante tranquilidade na hora de você determinar que aquela relação é uma relação de emprego. Muito obrigado e até a próxima.